Eu sou a Luciana Sadi, sou a diretora de Cultura e Comunidade da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Hoje a gente vai falar de mal-estar na civilização e poder. O texto mais político do Freud, segundo Peter Gay, que é um historiador da psicanálise, é o mal-estar na civilização. Mas o Freud, ao longo da obra dele, sem citar a palavra política, ele trabalhou o tema da política o tempo todo, pensando numa política com P maiúsculo. Desde que ele encontra as pacientes histéricas, que eram legadas ao submundo do hospital psiquiátrico, e ele começa a ouvi-las e dar voz a elas, essa é uma atitude política. Isso vai fazer grandes mudanças. Inclusive, de certa forma, a gente colhe alguma coisa do feminismo já nessa possibilidade da mulher que se queixa ou do sofrimento feminino ser entendido como um sofrimento que deve ser escutado e não reprimido, abandonado num canto qualquer de um universo paralelo, mais ou menos assim. Né? Então, a obra inteira do Freud e depois os outros psicanalistas vão lançando luz a sofrimentos que estão na nossa sociedade, que fazem parte da nossa cultura, e com isso vai havendo uma transformação social e política. Então, só para citar aqui alguns artigos em que talvez essa questão política fique mais forte, a gente tem, além de todo o trabalho do Freud com a histeria e com a repressão sexual que é denunciada, e é isso que vai ser o mais político, né? A denúncia sobre a repressão sexual e seus efeitos e seu sofrimento na vida de homens e mulheres da passagem do século XIX para o século XX, a gente ainda vai ter, nessa denúncia, a questão sobre o casamento, em que ele faz uma crítica ao casamento e à sociedade moderna com sua hipocrisia, num artigo de 1909, que, se eu não me engano, porque eu estou citando de cabeça, se chama A Neurose Moderna e qualquer coisa, agora eu não me lembro. Desculpem a minha informalidade. Logo depois, em Totem e Tabu, 1913, esse eu já estou citando direitinho, né? O Freud vai falar que a cultura é fundada na culpa, mas ela é principalmente fundada na impossibilidade de um homem deter todo o poder do mundo. Então, no Totem e Tabu, o crime que enseja a sociedade e a cultura humana é o crime em que ninguém pode ser dono sozinho de todas as mulheres e ter todos os poderes. O Bernardo vai entrar nisso, mas os filhos matam o pai e depois ninguém pode ficar no lugar do pai para não ser assassinado, que nem o pai foi assassinado. E depois a gente chega no mal-estar na civilização, passando por outros artigos, como O Futuro de uma Ilusão, O Porquê da Guerra. Mas, no mal-estar na civilização, o tema do poder ele volta e ele vem forte. Uma das coisas que a gente aprende com esse artigo, e que o Freud ele insiste em dizer, é que o homem é lobo do homem. É uma citação que ele vê no Hobbes, em que, se você não tiver um contrato social e se você não tiver uma proteção para as pessoas mais desamparadas, as pessoas mais desamparadas vão ser completamente abusadas por um sujeito mais forte. Então, Freud vai discorrer sobre isso, sobre o sofrimento social, nesse artigo. E ele também, nesse mesmo artigo, Mal-Estar na Civilização, ele faz uma crítica interessante ao comunismo, às utopias da época, né? Ele escreveu em 1929, foi publicado em 1930, em que ele fala que é muito difícil pensar o homem numa sociedade como a sociedade das abelhas e das formigas. Porque o homem não pode ser nem abelha, ele não consegue ser abelha, nem formiga. Fazendo já uma crítica ao que devia chegar aos ouvidos dele, não devia ser muita coisa,
ao que se passava na União Soviética e a tentativa de achatamento dos lugares sociais, econômicos e políticos que os homens podem ocupar. Mas eu estou só fazendo uma breve introdução ao tema do poder, que é o tema também da política, para apresentar os nossos convidados aqui. Aqui à minha direita está o Paulo Endo. Ele é coordenador do Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória do Instituto de Estudos Avançados da USP. É pesquisador da Unit Research on Dreams, Memory and Imagination Studies, da Polônia, assessor dos territórios clínicos de la memória, na Argentina, e membro da Memory Studies Association, que é da Holanda e da Dinamarca. Ele foi membro do Comitê Nacional do Combate à Tortura e à Violência Institucional e, em 2006, foi agraciado com o Prêmio Jabuti pelo livro A Violência no Coração da Cidade, um estudo psicanalítico. Vocês veem que o currículo dele é de dar inveja na gente, né, Paulo? É verdade. E aqui à minha esquerda, com um currículo tão importante quanto, a gente tem o Bernardo Tanis. Ele é psicanalista, atualmente ele é o presidente da nossa sociedade, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, doutor pelo Núcleo de Psicanálise da PUC de São Paulo, membro efetivo da sociedade, docente do nosso instituto. Ele foi editor da Revista Brasileira de Psicanálise e diretor de Comunidade e Cultura da Federação Psicanalítica da América Latina. Foi docente e coordenador do curso de especialização de psicanálise com crianças do SEDES e do curso de especialização em teoria psicanalítica do CGA e da PUC São Paulo. Ele é autor de livros como Memória e Temporalidade, sobre o infantil em psicanálise, e Circuitos da Solidão, entre a clínica e a cultura. Também é de Matá, o currículo é importante, e eu posso dar meu depoimento. Atualmente, ele é presidente e eu sou diretora, eu trabalho na diretoria em que o Bernardo é presidente. Ele tem sido um excelente presidente. Eu não ia falar publicamente que ele não tem sido, mas eu podia não falar nada, né? Então, eu estou falando porque é muito bom trabalhar com ele. Ele tem sido ótimo. Um prazer trabalhar com você, Bernardo. Eu vou passar a palavra, então, para o Paulo Endo. O Paulo Endo vai começar a falar, e depois a gente vai ouvir o Bernardo, e depois a gente abre para as perguntas de vocês. Tá bom? Muito boa noite a todas e a todos. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muitíssimo a Luciana por esse convite, ao Marcos por todo o trabalho de convidar e organizar as coisas antes que a gente chegasse aqui. Agradecer também ao Bernardo e saudar essa iniciativa da sociedade, né? Como outras iniciativas da sociedade, que a sociedade ela tem ido, né, em direção às pessoas, ela tem ido conversar com as pessoas. Acho isso fundamental, acho um momento muito privilegiado da Sociedade de Psicanálise de São Paulo, né, brasileira de São Paulo, e queria saudar vocês e agradecer muito, né? Eu estava brincando com o Bernardo e com a Luciana, esse é um tema que vai encerrar esse ciclo, um tema bastante apimentado, né? Porque tudo que nós dissemos aqui, nós poderemos fazer correspondências imediatas, né, e talvez óbvias com o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, certamente, isso vai aparecer no debate, nós vamos poder minimamente aprofundar determinadas questões atinentes ao nosso país e ao que aconteceu no nosso país, sobretudo desde as últimas eleições, o que aconteceu e o que está acontecendo, né? Então, já que isso provavelmente vai aparecer no nosso debate, eu vou tentar apresentar alguns elementos de discussão para nós, né, para o Bernardo também, para a Luciana, que possam alimentar depois esses debates. São elementos assim escolhidos a dedo, teria 1000 coisas para falar com vocês sobre isso, é um tema muito caro para mim, tenho estudado isso há muitos anos. Mas eu vou tentar aproximar a psicanálise de um certo debate, sobretudo o Freud, de um certo debate, e fazer uma discussão sobre o conceito e a noção de poder,
tentando arrastar, vamos dizer assim, a psicanálise para essa discussão. O Luciano está falando que o Bernardo vai falar do Totem Tabu, então, mais ainda, depois a gente vai poder aprofundar essa questão, que me parece que o Totem Tabu é um texto precursor do Freud em muitos sentidos diferentes. O Freud mesmo diz, né, que ele tem 2 textos fundamentais na obra dele, a interpretação dos sonhos e o Totem Tabu. Então, vou deixar essa parte para o Bernardo, mas eu vou tentar fazer alguns enlaces e algumas proposições. A gente tem uma ideia, um conceito, vamos dizer assim, de poder, que nasce, poder e violência, que nasce, está presente pelo menos desde Maquiavel, século XVI. Né? Ele avança para o século XVII e alcança a obra do Hobbes, no Leviatã sobretudo, né? E atravessa a teoria política moderna e chega no Weber. Weber contemporâneo, portanto, do Freud. Esse conceito é um conceito que basicamente diz o seguinte, essa articulação, porque isso vai nos interessar depois, talvez, no debate. Uma articulação entre poder e violência. Articulação entre poder e violência significa todo mundo que está num lugar de mando ou de poder teria, vamos dizer assim, como dispositivo natural, aplicar alguma violência. Isso aparece tanto no nível dos Estados nacionais, até hoje é assim, a Organização dos Estados Nacionais é realizada e ordenada a partir disso, né? Portanto, os Estados nacionais, os presidentes, os primeiros ministros, os chefes de Estado, eles têm o patrimônio sobre as forças de violência do Estado, daquela nação. São eles que ativam ou desativam as forças, as organizações, os conglomerados de violência do seu Estado. Portanto, isso é válido até hoje. Essa articulação entre poder e violência também atravessa as relações usuais, naturais, nossas. E a psicanálise foi uma das primeiras a pesquisar e aprofundar isso, como as relações entre pais e filhos, por exemplo. Né? A gente tem até um pouco essa máxima de que é meu filho, eu sei como educar, eu sei como cuidar. E é por isso, em boa parte, que surge a psicanálise. Porque, a partir dessa autorização, dessa auto-autorização e dessa autorização social, muitas atrocidades são cometidas. Então, quem está numa posição assimétrica ou de mando dentro da teoria política e na psicanálise, nas relações mais usuais e ordinárias, se reconhece como quem tem o patrimônio da violência, que pode utilizar a violência, de algum modo. Ou, ao menos, que essa violência, se aplicada, ela pode ser perdoada. Porque aquele que detém o poder teria o critério, um critério universalmente válido, ou válido, por exemplo, numa família, para aplicar aquela violência de maneira pedagógica ou não, por exemplo. Bom, isso, como eu estava dizendo para vocês, está presente pelo menos desde o século XVI, avança e ganha uma formulação, que é a formulação da máxima weberiana, né, na qual ele indica, o Hobbes já tinha pensado nisso em Leviatã, quando ele pensa. Ele diz, os homens, as pessoas, as mulheres, elas são sujeitos lábeis. Ou seja, todos nós somos instáveis do ponto de vista do quê? Do desejo. Nós queremos uma coisa agora, amanhã a gente pode querer outra completamente diferente. A gente pensa em fazer algo nesse momento, daqui a 5 minutos a gente pode modificar inteiramente. Isso Hobbes pensando no sujeito humano. E ele diz, bom, como as pessoas elas são muito instáveis, é preciso algo que ordene essa instabilidade. Então, o Hobbes vai dizer, o que ordena essa instabilidade são as leis. Depois nós vamos poder cotejar isso com o Totem Tabu. Tá? Mas ele diz as leis. Então, as pessoas são regidas e reguladas por leis mais ou menos consensuais, em que nós todos temos, de alguma maneira, ela como referência, obedecendo ou não, obedecendo ou transgredindo. Isso é Hobbes. Só que o próprio Hobbes, no Leviatã, diz o seguinte, entretanto, uma vez que haja as leis, e que as pessoas estabeleçam um combinado entre elas, regidas, portanto, pelo quê? Pelo contrato.
Quer dizer, um contrato assinado, por exemplo, evita que essa labilidade humana atrapalhe as interações humanas. Então, você vende o carro para uma pessoa hoje, se isso for feito oralmente, a pessoa amanhã chega e fala, olha, eu desisti, achei outro carro e tal, e não... mas a gente tinha combinado. Não, mas eu encontrei uma outra oportunidade e atendi essa oportunidade. Então, para evitar esse mal-estar, essa instabilidade, aos contratos. E o Hobbes vai dizer, mas o que assegura o cumprimento dos contratos? A espada da lei. O braço do Estado, a violência em última instância. Formulação hobbesiana clássica da teoria política que ordena todos os Estados nacionais atualmente. E que a gente aceita assim com uma certa naturalidade. Né? Bom, as polícias, o exército, estão sob o comando de quem? Dos chefes de Estado, dos chefes de governo. Bom, tudo muito bom, tudo muito bem e tal, até o momento que aparece uma teórica, uma das maiores pensadoras do século XX, que é a Hannah Arendt. E a Hannah Arendt vai apontar na condição humana o equívoco profundo da teoria política em ter pensado o poder aliado à violência. A Hannah Arendt vai dizer basicamente o seguinte, ela diz, poder e violência não só não são associados, como eles são o oposto, balançando toda a estrutura da teoria política, tal como ela pensava as relações entre poder e violência. E o que ela vai dizer? Criticando Weber, portanto. Ela vai dizer, o poder ele só existe por legitimidade, por legitimação. E a violência aparece no declínio dessa legitimação. É quando os governos, os mandantes, os poderosos estão em declínio em termos de legitimidade que eles lançam a mão da violência. Portanto, é um recurso e um dispositivo exterior ao próprio poder. O poder, ela diz, só se mantém, só é possível manter o poder às custas da legitimidade. Vejam, ela provoca, então, uma inversão absoluta na teoria política moderna, teoria política clássica e moderna, e propõe, a partir da obra dela, uma série de possibilidades de compreensão desse elemento. A gente tem vários exemplos, né? Talvez tenhamos esse exemplo no Brasil, num governo que está em queda livre em termos de popularidade, né? Talvez a gente chegue no momento em que a legitimidade se perca completamente, e para se manter, portanto, numa posição de mando, não de poder, de mando, se o que a Hannah Arendt diz faz sentido para nós, é preciso lançar mão da violência, não há outra maneira. Né? Uma vez que se decline a legitimidade dos lugares de mando. Bom, isso é importante para nós. Importante para nós porque, quando a gente pensa não apenas o mal-estar, né, e a Luciana tem toda a razão, acho que é uma leitura errada do Freud, né? Eu pessoalmente não gosto muito do termo textos sociais do Freud. Eu acho que textos sociais do Freud é uma espécie de categoria, não é? que de alguma maneira quer despolitizar a psicanálise. Até porque os textos sociais do Freud bebem todos os outros textos do Freud. Não são textos separados da obra freudiana, que não dependem de textos anteriores, de reflexões anteriores e da clínica freudiana. Portanto, na minha opinião, essa opinião muito pessoal, não sei se o Bernardo e o Luciano concordam, eu pessoalmente não gosto muito desse termo textos sociais do Freud. É para dizer, aqui o Freud foi social, aqui ele foi político. Eu acho que é empobrecer a envergadura e o tamanho do potencial político da psicanálise como teoria e também como clínica. Apenas para dar um exemplo disso, do potencial extraordinário, né, e político da psicanálise, sem entrar nos pormenores ainda do debate na teoria política. Bom, o Freud, como todos sabem, ele fala isso muitas vezes, né, do padecimento dele em relação à sua pobreza. Freud fala isso, até tem um episódio interessante,
que tem o biógrafo peruano do Freud, estava escrevendo, Freud era ainda vivo, o biógrafo peruano do Freud faz uma biografia, o Freud vivo, ele fala: professor, gostaria muito que o senhor lesse a biografia e corrigisse o que fosse necessário. Ele manda ao Freud, tá bom, pode mandar, o Freud, ele manda para o Freud lê e faz 2 correções. A primeira correção que ele faz é sobre um casamento do pai dele, que o nome estava errado, uma coisa muito simples. E a outra correção que o Freud faz é: o senhor ignorou, na minha biografia, que até os 30 anos de idade eu vivi na mais aguda pobreza. Ou seja, o Freud fazia questão que isso aparecesse na biografia dele. Isso vai aparecer muitas vezes na obra do Freud, né? Com o advento da guerra, a gente vê nas cartas o Freud reclamando e se queixando do medo, do pavor que ele tinha de voltar à pobreza, que foi uma experiência muito penosa, e o Freud, de fato, chega muito perto disso, tanto na Primeira Guerra, como depois na ascensão do Hitler ao poder. São detalhes que depois a gente pode retomar e discutir. Mas o interessante nesse ponto, para a gente retomar fechar essas aspas, é que, nesse pormenor, a gente vai ter um grupo de teóricos políticos contemporâneos que atribuem ao Freud determinadas revoluções no pensamento político. Sem passar, evidentemente, pela teoria crítica. A teoria crítica é uma das primeiras, na década de 30, né, que assume a obra freudiana como uma das vértebras do pensamento político da Escola de Frankfurt, né? Mas, sem passar por isso, Hans Magnus Enzensberger, por exemplo, um dos maiores pensadores alemães do século XX, diz, e isso provavelmente vai ter que ser retomado depois, ele diz: foi o Freud que percebeu e manifestou pela primeira vez como um pensador que a política nasce de um assassinato. Falando de Totem. E ele diz: nenhum outro pensador político havia feito essa consideração nessa radicalidade. Isso tem 1000 consequências na obra do Freud, terá consequências também na reflexão que depois a gente vai poder fazer no debate. Bom, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa nessa radicalidade do pensamento psicanalítico, uma das coisas profundamente políticas que a psicanálise propõe e que se opunha às origens da própria formação freudiana é propor um tipo de dispositivo de uma simplicidade extraordinária, né, onde basta 2 cadeiras e uma pessoa que fala, outra que escuta. Você não precisa de nenhum grande equipamento, você não precisa de nenhuma grande máquina, nenhum grande computador, de uma simplicidade impressionante, onde, a partir do exercício da empiria desse dispositivo, é possível reconhecer que um sujeito é capaz de se implicar no seu sintoma, que um sujeito é capaz de se apropriar da lógica desse sintoma, que um sujeito é capaz de se reconhecer no seu próprio padecimento. O Freud sai, portanto, de uma posição de neurólogo, médico, né, e vocês vão ver lá nas 5 lições de psicanálise, a posição política do Freud em relação a isso, que só foi retomada com essa força, e mesmo assim não como dispositivo empírico, mas como investigação arqueológica, pelo Foucault, no século XX, sobre os saberes, os fazeres e os saberes médicos, né? Mas o Freud ali, ele vai dizer, nas conferências, por exemplo, ele vai dizer: eu via, como residente, as histéricas chegando aos hospitais. Vocês se lembram bem, né, os que leram as 5 lições, e elas eram negligenciadas pelos médicos. Primeiro elas eram negligenciadas, depois elas eram punidas. Ou seja, elas eram largadas numa maca, se aplicava um placebo, e se fazia chacota com elas. E até hoje é assim. Até hoje é assim nos hospitais. E o Freud dizia: há uma negligência e uma ignorância, não é, em relação à lógica desse padecimento. E, naquele momento ainda, o Freud está retomando isso do período em que ele era um residente. E, naquela época, o Freud pensava: nós precisamos inventar um dispositivo para escutar esse tipo de padecimento. Não é? Então, nisso, a psicanálise ela já é politicamente muito metida. Ela já toma para si uma beligerância que lhe é natural.
Todos nós, sem saber ou sabendo, ao exercer a psicanálise, estamos nas antípodas, na contramão da heteronomia relativa ao qual nós apresentamos os nossos sintomas e alguém vai dizer o que nós temos, o que nós devemos fazer, como nós devemos nos curar e qual o caminho que nós devemos seguir. A psicanálise trabalha na direção oposta. Só isso já é uma posição política fundamental, importante, e por isso nós somos tão atacados. Por exemplo, desde a universidade, por isso nós recebemos muito pouca verba de pesquisa. Né? E nós não pedimos nada. Né? Nós não pedimos grandes aparelhos para fotografar o cérebro quando a pessoa está com medo. Nós não pedimos aparelhos de milhões que o AFAPESP, o CNPq bancam quando são pesquisas feitas com uma natureza biomédica ou biológica. Nós pedimos que as pessoas, que as agências apoiem o dispositivo analítico onde quer que ele vá e onde quer que ele se mostre potente, para escutar as pessoas, para ouvir as pessoas falarem, para interpretar essas falas mediadas pelo impacto da transferência. Bom, só concluindo, então, tentando concluir, ou tentando dar alguns elementos sobre a questão da teoria política contemporânea, e sem chegar no mal-estar, né, ainda, mas mal-estar, ou Mal-Estar, Psicologia das Massas, O Futuro de uma Ilusão, Moisés, são textos claramente herdeiros do Totem. O Bernardo vai falar sobre isso, depois a gente vai aproveitar o que ele trouxer. Não é? Mas eles são claramente herdeiros do Totem numa coisa que vai nos ajudar a interpretar o Brasil. Isso eu queria jogar para vocês. Né? Quando hoje nós estamos na mídia, fala muito de clã, né? Do clã da família do presidente, etc. Mas o Freud nos ajuda a entender que esses comportamentos de ataque civilizacional não se constituem como clã, se constituem como horda. O que a psicanálise vai nos ajudar é perceber, a psicanálise freudiana vai nos ajudar, é perceber e a reler os elementos de configuração nova que nós acreditamos que são configurações novas, mas são configurações repetitivas no Brasil atual, porque nós não conseguimos interpretá-las. A repetição em psicanálise aparece justamente no esteio da impossibilidade de interpretação dessas repetições, interpretação sobre as determinações inconscientes dessas repetições. Ninguém esperava, ou muitos de nós não esperávamos o que está acontecendo, nós acreditávamos que estávamos em plena ascensão democrática, e, de repente, voltamos para antes de 64. Não é? Então, isso é uma coisa que estamos tentando dar conta de interpretar esse momento atual, não só interpretar, como instrumentalizar uma ação, estratégias de estarmos juntos, de pensarmos juntos como superar esse momento, mas certamente a psicanálise é um instrumento fundamental. Eu queria dizer, para finalizar essa parte apenas, que me parece, isso é um aspecto bom, positivo, me parece que as instituições de psicanálise, os psicanalistas brasileiros, não é? E pelo menos todas as instituições que eu conheço e onde quer que eu vá, elas estão se apresentando para essa discussão. Né? Quer dizer, não é uma discussão, obviamente, que elas tomam para si como exclusiva, nem poderia ser, mas todas elas, pelo menos todas que eu conheço, em todos os lugares do país, estão de portas abertas para essa discussão e trabalhando nela, a partir dela, a clínica psicanalítica e a metapsicologia. Acho que isso é uma coisa positiva, se é que a gente pode tirar alguma coisa de positivo desse contexto atual. Então, com isso, por enquanto, eu encerro essa primeira, disparar algumas questões para vocês. Muito obrigado. A gente que agradece, Paulo. Agora a gente vai ouvir o Bernardo Tanis. Bom, boa noite a todos, obrigado por estarem aqui. Eu também estou contente de estar aqui com o Paulo, com a Luciana, colhendo um pouco os frutos de um trabalho bastante árduo que a gente tem feito na Sociedade de Psicanálise há uns 3 anos, quando começamos
e escolhemos como nosso primeiro tema para todas as atividades científicas e cultura e comunidade, né? A questão da alteridade, a questão do mesmo e o outro, né? E nesse contexto surge o mal-estar como um tema central. Nós vivemos, não só no Brasil, mas no mundo, num momento que o tema da alteridade, das fronteiras, do reconhecimento do outro, dos direitos do outro, estão por um triz e permanentemente sendo ameaçados. Então, eu acho que a gente poder se debruçar sobre estas questões nos diferentes espaços nos quais a gente participa, e cada um, desde seu campo e desde sua prática, e nas conversas interdisciplinares, me parece fundamental. Eu fiz um texto que, evidentemente, não vou ler, mas não consegui não fazer, porque eu fiquei muito envolvido com o tema, mas eu pensei que uma forma de abordá-lo em 20 minutos, uma questão tão complexa como o Paulo nos trouxe, né, vai ser a partir de um epígrafe do Dostoiévski, que me parece que se aproxima de uma leitura não linear da questão do poder. Porque qualquer leitura linear maniqueísta do poder o esvazia da complexidade que, ao meu ver, ela tem. Então, vou ler esse pequeno epígrafo do Dostoiévski, que ele diz assim: não há preocupação mais constante e torturante para o homem do que, estando livre, encontrar depressa a quem sujeitar-se. Então, vejam que essa colocação sai de uma leitura ingênua, vamos dizer assim, de que no poder sempre há alguém que quer exercer o poder e o outro é vítima do exercício da violência e do poder. O Dostoiévski já coloca na subjetividade humana a necessidade de assujeitamento. Então, o tema do poder se coloca de imediato na relação entre eu e o outro. Eu vou tentar que a minha fala seja um percurso rapidinho, dá um pouco de vergonha de fazer esse percurso assim rapidinho, mas que transite por essas questões, desde uma perspectiva de início da subjetividade de algumas singularidades, até o ponto que possamos chegar nas questões da macropolítica e do poder nos contextos mais amplos. Mas sempre levando em consideração essa premissa e essa ideia do assujeitamento, que ela vai estar na raiz do pensamento do Freud, do pensamento do Foucault, do pensamento dos grandes intérpretes, vamos dizer assim, das relações de poder. E as relações de poder se dão em diferentes espaços da nossa experiência, seja na vida familiar, nas relações pais-filhos, como já falaram, nas instituições. A gente se vê envolvido nelas como psicanalistas desde o início da nossa formação analítica. Quando nós perguntamos sobre o poder dos mestres, sobre o poder na relação analítica, da assimetria da relação entre analisando e analista, as reflexões em torno do poder transitam por aí, até as questões do poder na esfera dos meios de produção, dos poderes dos discursos, dos poderes ligados à guerra, à violência e às relações internacionais. Quer dizer, não tem como pensar o homem fora de relações de poder. Toda relação contém em si uma relação de poder. Por isso, muitos dos estudos também feministas, estudos da Judith Butler e tudo, começam sempre por pensar relações de poder. Por que a psicanálise teria alguma coisa a dizer a respeito da questão do poder? E relacionado com isso que estava sendo colocado, concordo inteiramente com você quando se diz a questão dos textos sociais. A psicanálise é social, não tem textos, né? Toda ela é social porque toda ela está vinculada ao lugar que o outro ocupa na constituição da subjetividade. Desde essa perspectiva, não tem uma psicanálise individual. Toda ela é inserida na cultura mediada pela linguagem, não tem como pensá-la fora desse espaço. Nós podemos escolher temas,
mais voltados numa direção ou em outra. Mas então, se a psicanálise nasce, e de alguma forma ela nasce como uma certa interpretação do eu que começa a se fragmentar na modernidade, começa a dar sinais de que alguma coisa está falhando, ela já nasce como uma crítica à própria modernidade. Então, a psicanálise em si já nasce como um pensamento que nasce do social, nasce da cultura, mas ela também se volta para pensar a própria cultura. Às vezes de modo mais explícito, às vezes nas entrelinhas das suas interpretações. Mas ela está sempre presente, e ela vai estar sempre presente quando pensa nos modelos da constituição do aparelho psíquico, da subjetividade, vai estar pensando nos modos como nos constituímos como sujeitos. E nós só nos constituímos como sujeitos dentro de uma determinada cultura, onde existem determinadas formações e relações de poder. Então, o que nós somos já é mediado por relações de poder. Vejam que uma das primeiras coisas que o Freud faz, quando começa a trabalhar, é se distanciar do modelo da hipnose. Vocês lembram que, no início, quem conhece, sabe que, no início, havia uma certa atração pela ideia da hipnose. Quer dizer, um hipnotizador que, através da sugestão hipnótica, consegue produzir efeitos no outro. O Freud vai chegar à conclusão que isto, e vai ficar muito claro que isto é uma relação de poder. A sugestão é uma relação de poder. Quando o Freud muda esse modelo para o modelo da associação livre, que o paciente, o analisando, pode falar o que lhe vier à cabeça, ele vai estar não sujeitado ao analista, vai estar sujeitado ao jogo de forças interno. Eventualmente, também poderá se criar uma relação de poder na situação analítica, mas a postura ética denuncia a questão do exercício de um poder por parte do analista, quebrando com esse modelo. Então, vejam que no nascimento da psicanálise já há uma crítica e a noção de poder se coloca desde o momento inicial. Outra noção próxima à noção de poder, eu estou construindo 2, 3 elementos básicos para depois que vão nos servir para a gente articular mais para frente. Outra noção importante para o Freud, cara ao Freud, é a noção de domínio, que é meio um primo irmão do poder. Ou é algo que é intrínseco à noção de poder. Como é que se exerce um domínio e por que se exerce um domínio? Vou ler 2 trechinhos do Freud, que ele dizia assim: reconhecemos o aparelho mental como sendo, acima de tudo, um dispositivo destinado a dominar as excitações que, de outra forma, seriam sentidas como aflitivas. Ou seja, a psique capaz de criar um aparelho psíquico que possa dominar e distribuir as energias internamente. Então, vejam, outra ideia que o Freud vai dizer. A crueldade é perfeitamente natural no caráter infantil, já que a trava que faz a pulsão de dominação deter-se ante a dor do outro, a capacidade de compadecer-se tem um desenvolvimento tardio. O Freud vai colocar uma ideia de pulsão de dominação, uma ideia de sadismo e, de alguma forma, o trabalho da cultura como alguma coisa que pode auxiliar a frear a força da destrutividade. Não se trata de cair na armadilha de dizer a destrutividade é a questão inata do selvagem humano. Não é isso. Mas se trata de dizer que a agressividade surge nos vínculos e são os próprios vínculos que vão ter que criar as condições de se haver e de exercer um certo controle sobre a agressividade e a destrutividade. O Freud vai chamar isso de Kulturarbeiten, de trabalho da cultura. Quando a gente olha em volta de nós, a gente se pergunta
até que ponto a cultura está sendo bem-sucedida nesse trabalho de dominar a destrutividade, ou ela está dando mais vazão à destrutividade no momento que a gente vive ou em outros momentos da história. Então, veja, nós temos essa questão da cultura e esse trabalho que a cultura pode fazer para ajudar a tramitar essas intensidades e essa destrutividade. Então, Freud se vê quase que obrigado a pensar na origem da cultura. Como é que a cultura nasce? Como é que nasce o contrato social entre os homens? Esse é um dos pontos centrais de Totem e Tabu. E aí o Freud cria a hipótese, essa hipótese da horda primitiva, do modelo da horda e do modelo do líder da horda. No modelo desse pai todo-poderoso, que tinha um domínio, exercia um domínio absoluto e total, e em um determinado momento os filhos se revoltam contra essa autoridade, acabam assassinando o pai, acabam como canibais comendo este pai, e esse se transforma para o Freud transforma isso como o mito do nascimento da cultura. E isto vai dar lugar, né, a 2 ou 3 questões fundamentais. O receio e o medo de que qualquer um dos filhos possa vir ocupar o lugar do pai, porque se ocupar o lugar do pai, dessa figura todo-poderosa, poderá sofrer o mesmo destino que o pai. Então, isto leva a criar um pacto entre os filhos, mas, ao mesmo tempo, nasce com esse ato uma consciência de culpa. Nasce com este ato algo que vem da ambivalência em relação a esta situação originária, em relação à destruição desta figura, e a culpa passa a ocupar um lugar central para o Freud. Por que isso é importante? Por que esta noção de culpa é importante? Para entender a questão do poder, e lembrem sempre da frase que eu falei do assujeitamento, né, do Dostoiévski. Porque alguma coisa passa a ser internalizada no sujeito. Não se trata mais do poder que está fora. Alguma coisa age dentro de mim e regula minhas relações com o outro. De onde vai vir a força para fazer com que eu não destrua o outro e não entre numa guerra de destruição? Talvez essa questão da consciência do culpa, que depois vai dar lugar ao que vocês conhecem, ao super-eu, né? Essa instância ideal dentro do aparelho psíquico, dentro de nós, que funciona como uma instância reguladora, mas também pode funcionar como uma instância de extrema coerção interna. Então, temos um caminho do Totem e Tabu que nos leva à criação dessa instância interior, dessa culpa. Freud vai dar um passo mais longe no Mal-Estar na Civilização e mais forte, que é um segundo elemento que nos ajuda também a entender essa frase do Dostoiévski, que o desamparo do indivíduo no nascimento frente às forças do mundo, frente ao outro, frente ao próprio inconsciente, né? Esse estado em que o bebê vem ao mundo, que o torna totalmente dependente do outro, e que o Lacan vai chamar isso também de alienação no desejo do outro, e essa dependência em relação ao outro. Sem o outro, morre. Sem o amor do outro, morre-se. Então, começa a introduzir o Freud os sacrifícios que nós vamos fazer para que possamos garantir, de algum modo imaginário, o amor do outro. Vejam como é que a situação vai se configurando. Temos, por um lado, a culpa nas relações sociais, temos a questão do desamparo e temos esse lugar vago do pai da horda que ficou.
E nesse lugar vago, pareceria ser que muitas vezes os grupos sociais, em psicologia dos massas, Freud vai falar disso, é como se houvesse uma nostalgia de voltar a esse lugar. Tanto uma nostalgia do nosso próprio narcisismo, quanto a nostalgia melancólica de um tempo em que a coisa poderia ter sido diferente. Então, a cultura e as sociedades podem entender e contêm em si a raiz da tirania. Não é que ela foi superada, não é que hoje nos sentimos ameaçados por ela apenas. Ela está no âmago da cultura, o potencial da tirania, o potencial de voltar a esse estado. E há um trabalho permanente para que esse estado não volte. Eu queria agora só falar muito brevemente de 3 autores que fazem o diálogo, me parece, contemporâneo com a psicanálise muito rapidamente. Todos vocês devem conhecer o trabalho do Foucault sobre a questão do poder e as formas de controle. O Foucault vai trabalhar muito com a ideia da subjetividade, né, e de como o poder deixa de ser o poder do soberano que se exerce autoritariamente, mas como a sociedade cria dispositivos de poder que, de alguma forma, constituem as nossas subjetividades. E isso é muito importante porque isso vai dialogar com esse espaço que a gente pode pensar a política e o poder, não só em relação às relações de produção, às classes sociais, que é um ponto central, inegável, dentro da sociedade capitalista, mas também que acontece com os sujeitos e com os mecanismos pelos quais nós subjetivamos dentro da nossa cultura. Um outro autor que nos ajuda a pensar isso, e que acho que vai mais longe que o Foucault, é o Agamben, com uma noção central, que, a meu ver, é a noção de dispositivo e a ideia em que, de algum modo, certas áreas da nossa vida foram sequestradas, de alguma forma, como consagradas pela religião, e então permanecem como intocadas, e a única possibilidade que o indivíduo tem para sair das amarras disso que impressiona, né, é a possibilidade da dessacralização, é a possibilidade da profanação, a possibilidade de quebrar com algo que foi sequestrado do mundo real dos homens, como, por exemplo, que pode ser sequestrado a sexualidade no casamento, ou o ensino nas escolas. Quer dizer, algumas coisas que foram áreas da subjetividade que foram sequestradas por certos dispositivos de controle e que permanecem assim. Então, o controle não se dá só pela violência, se dá pelo controle das mentes, das subjetividades, do tipo de sujeito que nós somos. E, por último, a última ideia, que se aproxima mais das questões políticas e das questões da democracia hoje, é a ideia de uma pensadora da política que chama Chantal Mouffe, foi mulher do Ernesto Laclau, um sociólogo, cientista social, e ela retoma a questão da política, da volta à política, numa perspectiva um pouco diferente da Hannah Arendt, né? Porque ela vai colocar que a importância da política é permitir uma arena onde os diferentes possam não se destruir, mas possam discutir. Ela vai sair a ideia do antagonista, que é o inimigo, que é isso que nós estamos vivendo dos dias de hoje, o outro é nosso inimigo, para uma ideia que ela propõe de agonista, que é o adversário. E na medida que o outro é meu adversário, eu o legitimo e ele me legitima. Nós não precisamos concordar, mas eu não tenho que acabar com ele, eu não tenho que destruí-lo. Quer dizer, eu acho que o pensamento e a atitude do autoritarismo é sempre construir o outro como inimigo, desde a questão do antissemitismo, desde as questões e tudo isso que eles tomam, a Escola de Frankfurt como paradigma, é construir o outro como alguma coisa que tem que ser destruída, extinguida, e não como um adversário com quem possa se discutir, competir,
trocar. Então, veja, eu tentei fazer muito rapidamente um percurso para voltar a essa questão do Dostoiévski, que é: há no homem alguma coisa que busca ser dominado pelo outro. E há no homem o desejo de dominação. Cabe aos pensadores ou aos espaços como esse que a gente possa lidar com a complexidade dessa questão e não reduzi-la a uma simplicidade que não nos ajuda muito e que vai sempre pensar na lógica do inimigo e não do adversário. Obrigado. No período eleitoral, houve uma certa identificação, talvez, ou até um ajeitamento, na minha opinião, de algumas pessoas, alguns eleitores, para a figura que chegou ao poder. Né? Quer dizer, ele tem um pulso firme, vou botar meu voto de confiança, vamos adiante, vamos ver o que dá. Também em prol de uma certa liberdade, começando pelo mercado, depois pelo discurso, seja ele agressivo, destrutivo, ou simplesmente um pouco menos controlado, ou outra palavra que seja um pouco mais adequada. Quer dizer, se essa lógica lá na frente se inverte, quer dizer, esse discurso volta contra o próprio eleitor, o que pode acontecer. Como é que a cultura poderia reagir a isso? Quer dizer, a popularidade dele vem caindo, né? O poder dos filhos, como na questão que você falou do totem tabu, vem subindo também, nas posições que eles vêm ocupando. Será que a gente pode fazer um paralelo aí de alguma perspectiva de como que a cultura reagiria a esse tipo de queda desse líder, né, perante uma ascensão do poder dos filhos e também desse tiro que sai pela culatra à própria população, se isso vier a acontecer? Não sei se a pergunta ficou clara. Olá, muito boa noite a todas e todos. Meu nome é Bruno e a minha dúvida é, depois dessas falas, pensando nos últimos eleitos, nos nossos últimos eleitos, não só nos últimos eleitos, mas nos últimos eleitos, há muito mais anos atrás, eu fiquei pensando sobre esse instinto ou essa necessidade que temos de eleger pessoas que coloquem ordem na nossa vida e que coloquem ordem nas coisas, pessoas com um pulso firme, pessoas muito duras, né? Nós temos um, digamos, imaginário de que precisamos de líderes com pulso firme para poder colocar ordem nas nossas vidas, e eu acredito que isso recrudesceu a tal ponto até chegarmos nos dias de hoje. A minha dúvida é, será que a psicanálise consegue romper com esse ciclo ou nos auxiliar a isso, e de que forma? Como a gente pensa meios de lidar com essa destrutividade e o quanto a obra freudiana permite que a gente admita essa destrutividade para que, então, possamos construir formas, se é que podemos construir. Eu acho que é uma questão que fala um pouco das nossas buscas por saídas, né? E pensar o quanto isso é possível, na medida em que a psicanálise diz que existe um impossível que a gente tem que se haver. Acho que essa é a minha questão. Obrigada. Jacó, eu li recentemente num livro que relaciona artigos sobre características de personalidade e posicionamento político. Porque, no momento atual, a figura central do nosso problema hoje tem certas características psicológicas que, eu não sou psicanalista, mas que aparentemente demonstram certos fundamentos de personalidade que poderiam ser caracterizadas como estranhas no meu parco conhecimento do assunto. Nesse artigo, estudou-se uma correlação entre posicionamentos de direita e certas características psicológicas, culturais e educacionais. E o artigo tenta mostrar de que indivíduos que têm posicionamentos de extrema-direita têm certas características básicas, tanto nos aspectos culturais como na educação. Tem certas limitações, tiveram certas limitações como estudantes, certas características que fazem com que ele não consiga
entender certas relações sociais com certa profundidade. E eu queria saber se, como o artigo é antigo, eu queria saber se de lá para cá essas coisas evoluíram e se existe realmente essa possibilidade, estudos que possam correlacionar posicionamentos políticos com certas características da personalidade. Eu acho que é importante fazer algumas discriminações para poder, de fato, avançar na discussão. Uma delas é diferenciar a questão do político, a política com P maiúscula, e as políticas partidárias, o jogo político, a conjuntura política e a multiplicidade de interesses que estão em jogo em qualquer governo. No atual, no anterior e tudo. Nós temos política internacional, nós temos interesses de classe, nós temos interesses do campo, nós temos interesse, né, das terras, das indústrias, do capital. Nós temos muitas coisas. Então, a psicanálise é minúscula como campo de investigação e de pesquisa para dar conta da política como um todo. Então, eu acho, a meu ver, essa é a minha visão do Bernardo, né? Não é nem institucional, nem represento todos os psicanalistas. Eu acho que a psicanálise tem que dialogar, pensar junto, aportar onde ela pode aportar, mas saber também quais são os limites da psicanálise para compreender as conjunturas sociais, políticas, econômicas, discursivas de um determinado momento histórico. Me parece que isso é uma questão fundamental. Uma outra questão que me parece importante é que, ao mesmo tempo que a psicanálise pode pensar a cultura desde o vértice psicanalítico, pode pensar os jogos de forças nas massas, das identificações, pode pensar estruturas de personalidade que se aproximam mais de uma estrutura mais paranoide, das estruturas que têm mais dificuldade de lidar com o outro. Seja um menininho na escola, não se trata só de figuras públicas, as figuras que a gente vê no nosso cotidiano, todo dia. Outro dia eu estava na fila, no aeroporto, estava demorando muito para embarcar, fui fazer uma pergunta, vem uma pessoa me peitar e dizendo: o que há? Algum problema? Você quer assim? Outra vez no estacionamento, alguém deu um soco no vidro e quebrou o vidro do carro. Eu me perguntei, será que eu estou provocando essas coisas? Ou será que nós estamos num clima de uma agressividade que se espalha violentamente? Agora, nós temos que entender que a psicanálise consegue agir e pensar clinicamente, e é um trabalho clínico que se dá na esfera da transformação da subjetividade na experiência analítica. A psicanálise não vai mudar o mundo, e não vai mudar a política, e não vai ser a salvação da lavoura, lamentavelmente. Não é por aí. Então, me parece que é muito importante ver o alcance e a potência da psicanálise, por um lado, enquanto processo clínico na transformação da subjetividade e da desalienação de uma estrutura que está presa, isso, e está sujeitada a determinantes inconscientes. E a outra questão é a psicanálise como um movimento, como um campo que pode pensar a cultura. Nós podemos pensar, sim, a cultura, nós podemos pensar os movimentos autoritários, nós podemos pensar o medo, nós podemos pensar o efeito da intimidação. Uma pessoa diz, bom, eu vou dar uma palestra numa cidade, não sei aonde. Será que eu posso falar tudo o que eu penso? As pessoas estão começando a ter medo, a pensar que pode haver retaliações, coisas. Bom, então, nós podemos tentar entender uma série de coisas. De aí a dar um salto e nos propormos, nesse momento, me parece, analisar, quase que o Freud chamava de uma psicanálise selvagem, a personalidade de um político ou de outro político, me parece um pouco temerário e que não nos ajuda, de fato, no avanço das transformações políticas e sociais que a gente precisa. Corremos o risco de fazer uma psicanálise muito
selvagem porque a psicanálise se dá num determinado campo. Ou seja, me parece que essas são discriminações que, desde a minha perspectiva, são importantes. Não que a psicanálise não tenha um potencial heurístico muito forte para se pensar momentos como este, para pensar momentos de história, que foi o que a Escola de Frankfurt fez com o fascismo, e o que eles tentaram fazer quando foram pensar a personalidade autoritária, né? Mas são trabalhos que ajudam a compreender processos, e não a subjetividade individual deste ou daquele. Isso se dá na clínica, como eu vejo. Algumas coisas importantes, né? Vou começar um pouco pela resposta do Bernardo, que é uma coisa interessante. A psicanálise, obviamente, ela tem limitações, inclusive interpretativas. É por isso que a psicanálise hoje, em contextos de grande crise e contextos muito problemáticos social e politicamente, ela precisa estar em meio aos outros. Ela precisa escutar as várias falas e vários saberes, além das falas e saberes que ela escuta no próprio consultório, no dispositivo analítico. Mas, então, nesse caso, especificamente, comentando a pergunta do Jacó, a gente pode pensar nessa limitação da psicanálise, quer dizer, a psicanálise ela não pode caracterizar, ou se ela fizer isso, de pouco vai adiantar, né, a personalidade de alguém que comete ou tende a cometer uma atrocidade, né? Mas a gente pode pensar, então, considerada essa limitação da psicanálise, o que acontece na Argentina, diferente do Brasil. Outro dia estava num debate onde as pessoas estavam dizendo o seguinte: uma pessoa como o atual presidente do Brasil, que se tornou presidente, seria conceitualmente inviável na Argentina. Não surgiria. Por quê? Porque na Argentina há mais de 600 processos contra trabalhadores, a ex-presidentes presos, a generais presos, por incitarem a prática da tortura, por terem torturado. Então, essa figura, tal como nós podem surgir outras figuras, mas essa figura, tal como nós a conhecemos aqui, e ganhou uma representatividade inegável, conceitualmente ela não seria possível em outros lugares. Então, acho que o dispositivo aí de controle, ou o dispositivo aí pró-civilizatório, se a gente quiser, ele se dá a partir da institucionalidade e de instituições capazes de promover e defender permanentemente certos estados e certos ganhos, certas promessas, né, ligadas aos direitos, à civilização e cada vez mais distantes da barbárie. Então, esse é um ponto só para ratificar um pouco o que o Bernardo está dizendo e, ao mesmo tempo, tentar conversar um pouco com o Jacó. A outra coisa que eu acho importante, acho que várias coisas. No Totem Tabu, eu gosto muito de trabalhar nos buracos do totem, né? Freud ali tem uma hipótese, essa hipótese ela tem uma certa força e tem muitos buracos. Nesses buracos, eu acho interessante pensar duas coisas fundamentais. A primeira coisa que o Freud deixa como legado nesses buracos, e o Bernardo retoma recontando a história, é que não houve luto desse pai. O pai foi assassinado e canibalizado. Portanto, não há luta, não há processo elaborativo desse assassinato. Resultado, no próprio totem, não há nenhum responsável por esse assassinato. Quem foi? Os irmãos. Quem foi? Todo mundo, mas não foi ninguém. Portanto, ninguém pode se responsabilizar por esse assassinato. E, de alguma maneira, nesse buraco do totem, que o Freud deixa em aberto e deixa para nós exatamente uma possibilidade de interpretação da lei, porque o Freud, no totem, vai dizer o que é a lei? A lei é a herdeira dos tabus. O que são tabus? Tabus são proibições sem genealogia. São proibições e ponto final. São proibições em relação às quais você não pode saber a origem dessas proibições. E muitas das leis que nós obedecemos como tabus. Porque não sabemos a origem delas. A gente não sabe porque a gente tem que obedecer essa lei e não outra. A exceção, talvez, de um conjunto que não são leis, mas é uma declaração, da Declaração dos Direitos do Homem, que a gente sabe muito bem de onde surgiu. Da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 48. Ou talvez no campo religioso, né, os 10 mandamentos de outras religiões. Mas, do ponto de vista político,
a Declaração Universal dos Direitos Humanos é a única que a gente sabe exatamente de onde veio. Muitas das leis que nós obedecemos como tabu. Você colocaria nisso também a proibição do incesto? A proibição do incesto, inclusive. A proibição do incesto, inclusive. Mas eu digo, a consequência disso, concreta, pelo menos em países como o Brasil, isso não pode ser universalizado, é que a lei é uma promotora de injustiças. Quem é alcançado pela lei é o vulnerável. Quem é alcançado pela lei é aquele que está à margem. Quem é alcançado pela lei é aquele que foi citado o Agamben, é aquele considerado no corpo da própria lei como aquele que será alcançado por ela, porque todos os outros estão livres dela. Então, isso é um elemento fundamental, na minha opinião, que o Totem traz para a gente entender a natureza das leis e fazer a crítica delas de certa maneira, e o Agamben cita o Freud no Homo Sacer, o Jorge Agamben, no Homo Sacerum, num livro que se chama Homo Sacerum, ele cita o Freud exatamente em que momento? No momento em que o Freud, sobre o significado das palavras primitivas, utiliza o termo sacer para dizer que sacer é tanto sagrado como impuro. Não é? É tanto sagrado como profano. É tanto limpo como sujo. Mas o Freud não está interessado exatamente numa análise política. Ele está interessado na restituição ou no pensamento que habita o dispositivo clínico, que é a equivocidade do significado das palavras que aparece nos sonhos, que aparecem na associação livre. Então, o Freud está interessado nisso. O Agamben dá a isso uma notação política fabulosa, porque ele pega isso do Freud e vai dizer que o Freud foi o primeiro a perceber essa equivocidade e foi o primeiro a, de alguma maneira, denunciar que a perda da equivocidade das palavras é aquilo que vai produzir o quê? Uma das maiores ambições em termos de univocidade semântica, que é o direito. Ou seja, Freud está dizendo quem são os herdeiros do tabu? O direito. E o nosso direito é um direito que ele emerge de onde? De um assassinato, a partir do qual houve alguma regulação, que são os tabus, mas sem genealogia e incapaz de promover a justiça. Qual que é a grande discussão dentro do direito hoje, no Brasil? Se o direito é capaz de promover justiça. Uma peça criada para promover justiça, a maior crise dessa peça é que ela não conseguiu promover, não consegue promover justiça, pelo menos no nosso país. Tá? Então, isso são algumas coisas, são muitas coisas que vocês colocaram, interessantíssimas, mas é só para... Eu queria falar uma coisa. Eu concordo, obviamente, com o que o Paulo e com o que o Bernardo trouxe, mas eu discordo de uma colocação do Bernardo. E discordo pela minha experiência, retomando o que você, Jacó, trouxe, né, sobre que personalidade é essa. Até há uns meses atrás, eu concordaria com o Bernardo, mas aí me pediram para fazer a resenha de um livro que foi escrito em 1943. Não é um livro, é um estudo que chama A Mente de Hitler. É um estudo de 1943, encomendado pela que seria a CIA da época, né? Porque o diretor-geral dessa CIA americana, o que seria a CIA americana, ele acreditava que a psicologia era um instrumento de guerra importantíssimo. E ele encomenda para um psicanalista que foi analisando da Ana Freud, fez supervisão com o Freud, um americano, fazer esse estudo. E o americano, eu li o estudo, fiz a resenha do estudo, e o estudo é brilhante. E ele... Claro, ele tem mais informações sobre o Hitler, sobre a infância do Hitler, porque tem Minecraft, mas porque já tinha, até aquele momento, várias pessoas que conviveram com o Hitler desde a infância, que tinham escrito livros. Então, ele tem acesso a essa informação. A gente tem pouquíssima informação sobre Jair Bolsonaro, e nem merece. Também não acho que merece tanto. Mas, então, eu acho que é possível, porque o estudo psicanalítico ele é genial, é um livro assim, tem umas 300 e poucas páginas, em que ele não só faz uma genealogia da infância, de como Hitler é, mas ele também trabalha como Hitler é visto pelos alemães, o que vai acontecer quando ele começar a perder a guerra,
os americanos sabiam, aliás, não só os americanos, os aliados sabiam que eles iam ganhar, mas não sabiam quando. Então, ele descreve o que vai acontecer com Hitler quando ele começar a ser derrotado, o que vai acontecer com os alemães. E é um psicanalista que fez esse estudo, e o estudo é brilhante. E, olha, é de 1943, nós estamos em 2019, e eu atesto, é genial. Então, eu acho que nós temos esse poder. A psicanálise tem um poder, não é uma ideologia, não vai criar um partido político, mas tem um poder de criar sentido a partir dos elementos, porque o nosso método é muito poderoso. E, embora não seja um método científico, entre aspas, ele conseguiu coisas geniais. A gente não vai conseguir ideologia, não seremos jamais uma ideologia, não vamos mudar o rumo do mundo, provavelmente, mas nós vamos atrapalhar bastante. O que eu estava insistindo e nisso podem-se fazer os exercícios que a gente queira, mas acho que na questão política, no debate político, a meu ver, a gente debate posições políticas, ideias. Eu acho que isso é o que pode promover transformações. É claro que pode-se fazer a minha análise, a da Lu, a do Paulo e de todos nós, mas para o debate político eu tenho mesmo. Mas eu queria apenas complementar uma coisa que o Paulo falou, que me parece que é essencial. O Paulo disse uma coisa a respeito do trabalho do luto, do trabalho da memória, das sociedades que na América Latina, no mundo, frente a processos como o Holocausto, como a repressão do Estado, puderam fazer um trabalho de discutir, de responsabilizar culpados, de julgar, né? Eu tive no México, tive no Museu da Memória, e é um museu impactante no meio da cidade, no centro da cidade do México, onde tem, fora a questão do Holocausto, tem uma questão dos massacres que se deram na África, na Síria, em diferentes lugares do mundo. E uma coisa impactante era ver as criancinhas das escolas chegando para o museu, porque todas as escolas da cidade vão visitar esse museu e vão discutir com os monitores a questão das atrocidades que foram cometidas. Quer dizer, o trabalho educativo, o trabalho do luto, o trabalho de uma sociedade que responsabiliza, é o trabalho que possibilita, talvez, a chegar a pontos um pouco mais desenvolvidos disso que o Freud chama dessa Kulturarbeitung, desse trabalho da cultura, é o trabalho do social. E, claro, quando a gente não consegue fazer isso, quando uma geração não consegue e aplana ou achata certas questões, essas questões a gente já sabe da psicanálise. Quando se fala do recalcado, o recalcado volta, ou quando se fala do clivado, o clivado também volta alucinatoriamente, enfim, as coisas voltam. Não tem como não voltarem. É do humano esse retorno. Não? Então, me parece que esse trabalho é um trabalho da sociedade como um todo. Bom, obrigada a vocês três, para começar, pela capacidade de síntese que vocês tiveram de poder se expor em 20 minutos uma coisa tão complexa. Bom, eu queria tomar a ideia do autoritarismo que transforma o outro em inimigo. E eu fico pensando que a primeira arena de competição onde o outro é transformado em inimigo é na própria família. Estou falando do Édipo. Essa é a primeira briga que todo ser humano tem com seus próprios pais. Então, eu queria saber um pouco, pensar junto, não na figura do nosso presidente, mas na família do nosso presidente, né? De que arena que eles estão transformando essa arena familiar em uma arena pública. Eles estão, enfim, tomando isso que rola na própria família, que é a destrutividade, e espalhando isso a nível nacional. Uma história que me parece que é uma legitimação da pulsão de morte, certo? E aí eu fico me perguntando, na esteira daquilo que você disse, o que é que tem no Brasil em que isto é possível? Qual que é a nossa genealogia? Duas coisas que eu acho importantíssimas. Isso, de alguma maneira, se incorporou no nosso modus operandi de ser, viver e pensar. A gente tem tradicionalmente na nossa formação cultural, social, política e subjetiva
que nós sempre temos que ter um corpo para dispor dele. Né? Ou seja, o corpo branco incluído, inserido e privilegiado, ele precisa ter outro corpo para submeter. Essa é a história do Brasil. O Brasil fez isso com os indígenas, o Brasil fez isso com os negros, o Brasil fez isso com os estudantes de esquerda, o Brasil fez isso com a imigração asiática. A imigração asiática, vocês sabem, a imigração japonesa é uma imigração que macula o branqueamento no Brasil. Né? Porque o projeto brasileiro é embranquecer o Brasil. A imigração italiana, espanhola, etc. A imigração japonesa, ela mancha, porque num período em que estava muito complicado virem os europeus para o Brasil. Então, quando muitos descendentes de japoneses sabem disso, quando muitos dos japoneses imigrantes vieram ao Brasil, eles não encontraram a estrutura da imigração, eles encontraram a estrutura da escravidão. Ou seja, eles foram tratados por jagunços no interior do Brasil, sem falar língua. Então, muitos dos casos, e há muito silêncio, né, porque a comunidade japonesa ela é muito silenciosa e muito ciosa da sua honra. Mas há muito silêncio em torno dessa origem. Eu mesmo tive muita dificuldade de colher isso dos meus avós. Porque quando os japoneses chegam, os japoneses são uma mácula no processo de branqueamento do Brasil. Então, sempre no processo brasileiro, e isso talvez daí o dispositivo da violência ele aparece como um dispositivo importantíssimo para manter essa submissão, a população, que a gente pode dizer privilegiada, precisa ter alguém para submeter. O que nós estamos vendo, nós não devemos esquecer isso, né, gente? Isso nós não devemos esquecer em nenhum momento, porque isso tem que ser levado muito a sério. Nós temos um aspirante a torturador que chegou a presidente. Isso é central a gente entender e a gente se preparar para isso. Porque o que significa ser um aspirante a torturador? Significa que nada é mais importante, qualquer meio será utilizado para se manter no poder. Porque o único artigo, na minha opinião, um dos poucos artigos, tem alguns poucos, que anula a Declaração Universal dos Direitos Humanos, se ele não for respeitado, ninguém será submetido à tortura. Esse é um artigo que, se não for respeitado, ele anula todos os outros ficam superficiais. Todo indivíduo tem direito à liberdade de religião e opinião. Fica completamente inútil se o artigo 5º que diz, se eu não me engano, o artigo 5º que diz ninguém será torturado, foi desrespeitado, porque nada mais, tudo fica patético. Então, quando acontece de você estar batendo aí nesse artigo, e na Constituição também, nesse ponto, todo o resto se desmantela. Agora, uma coisa fundamental e importante também a gente entender é o seguinte, não sei se vocês viram, isso está disponível, né, nos streamings, que é Não Há Vida Privada. Vocês viram esse filme, é muito importante, muito interessante ver nesse momento. É uma questão envolvendo a eleição do Brexit e a eleição do Trump nos Estados Unidos. Ainda não tinha sido a eleição do Bolsonaro aqui no Brasil. Mas só uma coisa para concluir, para passar a palavra para vocês. Nesse ponto, foi feito justamente um acompanhamento da origem do Bannon, que é um representante da ultradireita no mundo inteiro. E um dos patamares importantes, isso também é importante a gente entender, o primeiro passo desses programas de ultradireita é destruir tudo. Esse é o projeto. Por isso que a gente não é estranho que a gente fale hoje, mas não tem nenhuma proposta. Não, então o projeto do Bannon, estão pensando, né, porque é de extrema direita. Mas é destruir tudo. Após a destruição de tudo, aí você ergue o Estado nos moldes como se pretende erguer. Mas primeiro é preciso devastar. Então, quando a gente vê uma destruição sucessiva das universidades, dos direitos humanos, do Comitê dos Direitos Humanos Nacional e tudo mais, isso faz parte de um projeto, isso não é aleatório. Não é? Então, essa devastação é para fazer uma limpeza, para purgar o país, uma purificação, para depois erguer a sociedade que se pretende, que a extrema-direita pretende. Então, isso é um ponto importante. Está sendo realizado esse projeto, ele não é aleatório. Né? Tanto que é por isso que ele já se fala, no primeiro ano do mandato, já se fala
na reeleição em 2022. E se pensa já em 2026, talvez, de eleger mais um membro da Horda. Né? Já há esse projeto já é em curso. Então, acho que é muito importante a gente estabelecer também qual é o projeto, até para a gente ver quais as possibilidades, como o Bruno levantou, da gente reagir a ele. Por que não estou entrando diretamente, né, a gente falar da questão do presidente atual, que, claro que suscita todas estas questões, mas vejam, em 1981, no Chile, ainda governado pelo Pinochet, o Hayek, que foi um economista extremamente importante, um dos patrocinadores do neoliberalismo, da política da Thatcher e do Reagan nos Estados Unidos, a Thatcher na Inglaterra, ele vai ao Chile, se encontra com Pinochet, e ele fala nesse momento que há um liberal, que ele fala nesse momento que há momentos que a democracia pode ser temporariamente suspensa para que certos processos econômicos possam se consolidar. Então, me parece que eu estou insistindo nessa questão do pensamento político, porque eu acho que a gente precisa se munir de recursos para entender que o que a gente está vivendo no Brasil, neste momento, não é uma coisa arquitetada por uma pessoa ou uma família que está se expondo e confundindo o público com o privado, e nós estamos nas brigas palacianas. Ou seja, esses movimentos são movimentos mundiais que estão acontecendo, que já aconteceram no passado. Mesmo quando se fala de projeto liberal, na Alemanha nazista, as grandes empresas nunca foram estatizadas. Não houve estatização. O nazismo permitiu e favoreceu que as grandes empresas alemãs, Siemens, Volkswagen, todas as grandes crescessem e protegeu a iniciativa privada. Então, vejam, nós temos que entender certos paradoxos e certas questões que aconteceram ao longo da história do século XX, né? E muito perto de todos nós, para a gente entender que processos estamos vivendo e que a gente corre um risco, a meu ver, bastante grande se a gente foca excessivamente em certas pessoas e não nos processos, para a gente começar a pensar grande, né, no sentido, sim, de ver todos essas desarticulações das instâncias democráticas que nós temos, e poder pensar, mas a gente tem que ver que estes experimentos tão terríveis, quer dizer, aconteceram em muitos lugares do mundo, e hoje se fala, bom, o Chile é grande modelo de uma economia bem-sucedida, e as coisas, os preços que se pagaram. Então, me parece que é muito importante a gente tomar um certo cuidado. É claro que, vamos dizer, como um movimento catártico, nós temos muita vontade, né, de espizinhar ou de falar mal, né? Mas eu acho que porque nos convida o Twitter, o Facebook, nos convidam às falas imediatas. O que é combatido é o pensamento que leva a ação, não um pensamento que fica só girando em torno de si mesmo. Mas a gente precisa pensar, a gente precisa conservar viva a capacidade de pensar. E não entrar no jogo que convida a esse ping-pong, que eu acho que pode ser, nos leva a matar qualquer possibilidade de reflexão histórica sobre o processo que nós estamos vivendo. Eu estou achando muito interessante a gente retomar, talvez eu tenha que falar brevemente sobre isso, mas retomar a obra da Melanie Klein. Quer dizer, a obra da Melanie Klein, ela tem uma potência, né, uma potência de que nos leva a compreender determinados processos muito interessante. Primeiro porque, quando a gente fala, né, nós estudamos, muitos que fizeram psicologia estudaram isso na graduação, né? Eu acho que a Melanie Klein é imprópria para alunos de graduação, vamos dizer assim. Porque quando ela fala da posição esquizoparanoide e da posição depressiva,
que é maravilhoso nessa construção, quando ela faz de processos que estão acontecendo com a criança, muito mais como são posições, eles são reabilitados o tempo todo como sintomas da nossa vida adulta. Mas a questão ali, e talvez fazendo alguma articulação com o que disse o Bernardo, a posição esquizoparanoide é uma posição necessária para a criança, porque ela não suportaria a experiência do objeto complexo. Então, ela cinde, né, um objeto bom e um objeto mau, para tornar possível para ela, psiquicamente, a experiência daquele objeto. Se tudo der certo, como diz a Melanie Klein, se tudo der certo, porque muita coisa pode dar errado, não é? Ela será sucedida por uma outra posição, por uma outra experiência psíquica, que é a posição depressiva. O que é a posição depressiva? A posição depressiva é quando se faz a passagem para o objeto complexo. O objeto que é ao mesmo tempo bom e ruim, que é limpo e sujo, que é sagrado e profano. Essa experiência impõe um luto. Qual é o luto? O luto de que existe um paraíso, de que existe um objeto só bom. E, por isso, posição depressiva. Porque ela lança o sujeito no luto, ela empurra o sujeito para o luto, né? E, nesse momento, o que nós estamos vivendo, em muitas situações, é a impossibilidade de conviver com objetos complexos. E aí, sim, se mata o pensamento. Isso é uma coisa. A segunda coisa, o Paul Preciado, um intelectual importantíssimo, argentino, que um dos grandes pensadores, né, contemporâneos, muito jovem, ele é um intelectual trans, que tem feito injeções de testosterona nele mesmo e acompanhado esse processo e pensando sobre esse processo. Um pensador muito original, muito realmente importante. Mas uma coisa que ele disse, ele foi perguntado, né, sobre o lançamento do livro dele, e começaram a perguntar coisas, e ele falou 2 coisas que eu acho importantes. Perguntar por que você acha da bolsonarização na América Latina. E ele diz uma coisa que é uma coisa que remete ao Freud também. Ele diz, olha, primeiro, não existe isso. Não existe bolsonarização, bolsonarismo, etc. e tal. Porque o Freud dizia, né, ceder em uma palavra é ceder na frase inteira. Ou seja, nós estamos nos antecipando a alguma coisa que ainda não existe. Então ele falou, primeira coisa, rever a nossa linguagem. É ver a maneira como nós nos comunicamos. E a outra coisa, essa é a mais importante, que me fez pensar, ele não disse isso explicitamente, mas me deu a pensar, existem 2 coisas importantes em tempos de crise, em tempos sombrios, que a gente espera, que a gente tem esperança, né? Uma é a sinergia, né? Que nós, em algum momento, uma boa parte da população brasileira, ela reaja, ela ocupe as ruas, ela se manifeste, ela atue em todas as instituições, para que a gente possa reaver, vamos dizer assim, a nossa democracia, né? Isso é a sinergia, uma sinergia esperada, desejável. Quando ela acontece em alguns momentos da história, ela é maravilhosa. Mas, enquanto não há sinergia, e aí é Paul Preciado, a capilaridade. A capilaridade é provavelmente o que muitos de nós aqui fazemos todo santo dia. Seja conversando com os outros, seja dando aulas, seja participando de movimentos sociais, seja atendendo nas áreas da saúde, seja atendendo no serviço público, todos nós fazemos isso. E essa capilaridade, diz o Paul Preciado, é fundamental. Simplesmente pelo fato de que, se não houver capilaridade, nunca haverá sinergia. Então, esse trabalho aqui pequeno, né, com 80, 100 pessoas, é um trabalho de capilaridade. E eu acho que muitos de nós aqui fazemos esse trabalho o tempo todo. Então, enquanto não há sinergia, nós não temos desculpas, não é, para não fazer nada. Nós podemos atuar capilarmente, né? E uma coisa importante que o Sérgio Leclerc diz, que eu acho fundamental, retomando, essa preocupação do Bernardo, que é uma preocupação importante em relação à psicanálise. É isso, a psicanálise é mais uma parceira, é mais alguém para ajudar a pensar, é mais alguém para trocar impressões e ideias, e ninguém tem um coelho na cartola, muito menos a psicanálise. Mas uma coisa importante, talvez seja o ponto mais fundamental, né, do dispositivo analítico, o Sérgio Leclerc diz, o que é a psicanálise? O que ela oferece? Uma escuta sem proselitismo. Esse é o eixo da psicanálise. É aí que a psicanálise oferece quase tudo o que ela tem. Se ela perde isso, não é? Se ela se torna, de alguma maneira, sectária, se ela se torna partidária, se ela se torna moralista, ela perde o que de melhor ela tem, que é tanto que nós estamos precisando nesse momento.
Eu queria saber se a questão edipiana é ainda universalizante ou existe um momento pós-edipiano diante, por exemplo, da tipologia das várias formas de arranjos familiares hoje em dia. Gostei. O fato de ele ser bastante humilde e dizer que a psicanálise não poderia resolver essas questões todas, que a minha posição é essa. Eu acho que ela ajuda a entender individualmente o início de cada processo, mas não consegue abranger todas as interações sociais que envolvem questões políticas, econômicas, etc. Mas, dada a formação de vocês, a minha pergunta é levada ao extremo seguinte: um psicopata no poder. As instituições existem, mas se você tiver um psicopata no poder, você pode prever certas coisas que vão acontecer, porque é um comportamento, certamente, que tem certas características. A segunda coisa que eu acho importante, que eu me lembrei também, existe um livro muito interessante, esquisito, mas muito interessante, escrito pelo Canetti, chama Massas e Poder. Esse é o livro muito atual para entender a horda, porque o livro é sobre horda, né? Para entender a dinâmica que está acontecendo em torno dessa figura tosca, com ideias primárias sobre certos relacionamentos e por que existe até hoje, apesar da queda da popularidade, provavelmente ele tem solidamente em torno de 20% a 25% da população brasileira apoiando ideias desse tipo. Tá claro? Então, essas duas coisas. A primeira pergunta, na realidade, é essa. Psicopata no poder. Pode-se prever? Como é que se faz? Como é que você... Alguém já pensou nisso? Existe livros? Em Bacurau tem uma cena marcante que alguém diz assim: estamos sendo atacados. Acho que deu um spoiler para quem não assistiu o filme, mas, enfim, tem uma cena que alguém fala essa frase. E aí eu fiquei pensando nesse projeto que você foi falando, Paulo, que é um projeto de desmonte. E que tem um tanto, quer dizer, tirando os 25%, né, que não enxergam isso, 75% está percebendo um projeto de desmonte. Por que essa percepção tão simples do estamos sendo atacados não acontece? Né? Por que tem uma espécie de paralisia que impede uma percepção que, aparentemente, é simples? Porque, bom, o que não faltam são exemplos de desmontes, de ataques e de destruição. Né? Acho que alguém falou que a pulsão de morte parece que está solta e liberada. Por que não existe esse momento onde alguém percebe o estamos sendo atacados? Não, minha questão é, na mesma linha, a questão da sedução do messiânico. A minha questão seria o seguinte: como é que a gente pode entender o que foi assassinado quando Bolsonaro sofreu aquela facada? O que foi a mobilização em torno disso? Para além das questões práticas, de que não houve debate, papapá, coitadinho, para além disso, o que foi assassinado? E essa sedução do sujeito que ocupa o imaginário como o Messias de uma determinada situação. O que eu me referia, né, não é de modo algum ao trabalho individual no consultório. Me parece que eu me referia a uma questão que tem a ver com a escuta dos sujeitos que estão presentes numa situação onde eu posso operar com o método analítico. Eu posso operar com o método analítico também na leitura dos processos sociais. Eu acho temerário operar o método analítico sem associação livre dos próprios sujeitos num exercício de diagnóstico de personalidades públicas. Então, eu quero deixar bem claro que o que eu me referia é a condição de escuta que o analista tem,
seja no consultório individual, seja nas instituições, seja a psicanálise na rua, seja na psicanálise a céu aberto, seja nas cadeias, seja nos diferentes e múltiplos lugares onde o psicanalista pode atuar como psicanalista. Eu acho que isso é importante, e também como leitor, né, e intérprete ativo dos processos sociais e políticos. Na psicanálise houve uma época que se interpretava o autor da obra de arte a partir da sua obra. Eu acho meio esquisito, não gosto. Bom, mas eu queria pegar uma questão que eu achei muito importante, a questão que você colocou sobre o Édipo. Justamente se a gente pensa no que o Foucault falava da forma de poder, das formas de poder que foram se transformando, que chegam nas subjetividades, impregnam nas subjetividades, configuram as subjetividades, a gente pode se perguntar se estas formas de poder, que já não são as mesmas formas de poder da modernidade, em alguns aspectos dos tempos em que o Freud trabalhava, e que Freud elaborou sua teoria, seus modelos, talvez nós podamos, sem desconsiderar estes modelos, sem dizer que coexistem diferentes modelos. Há um colega nosso falecido da Sociedade de Psicanálise, muito importante, um pensador que foi o Fábio Herrmann, que falava do regime de atentado. Quer dizer, um modelo de subjetividade onde o sentimento de impotência social atinge níveis tão grandes e que a resposta só pode vir através do ato. Então, que outras moralidades podem surgir, além das moralidades que nós podemos pensar a partir do totem tabu? Não que elas as excluam, porque a modalidade narcísica e paranoide está presente, mas se agregam outras. E isso tem a ver com uma série de questões que vemos na clínica cotidianamente. As pessoas que se cortam e se mutilam, processos onde você não vê representações e narrativas, onde você começa a ver atos. E nós vivemos num mundo onde as pessoas esmagadas, de alguma forma, agem. Mas é um agir impensado, irrefletido. Não tem uma interpretação que você possa colocar para esse agir. Tem que construir novos sentidos. Então, me parece que a tua questão abre para pensar esses interstícios do poder, como esse poder se infiltra. A tua questão, você já tem a resposta. Você quer que a gente diga a resposta que você quer. O que é um psicopata no poder? Psicopata no poder é um psicopata no poder. Não, já houve muitos na história da humanidade. Nero não tocou fogo em Roma. Quer dizer... Mas eu estou muito contente, apesar do tema ser difícil, e nós estamos falando de coisas muito pesadas no nosso cotidiano, com a capacidade de a gente conversar, pensar, atenção e esse diálogo que de alguma forma, né, dentro do que o Paulo falou da capilaridade, nos mantém com vontade de continuar conversando e continuar pensando mais para frente e o efeito multiplicador que nossas conversas possam ter. Tá? Obrigado a vocês. É a última participação aqui. Isso só mostra que nós precisamos conversar mais, falar mais, muitas coisas para conversar e para discutir, realmente. Eu vou falar uma única coisinha, perdão pelas perguntas todas maravilhosas, daria muito pano para manga, a gente poderia conversar muito tempo. Mas eu vou eleger uma única possibilidade de comentário sobre uma pergunta, aí já em atenção flutuante total, assim, sem grande... expectativa, né, de verdade em relação a esse meu comentário. Bom, a pergunta do suposto quase assassinato, né, do candidato que se tornou presidente, eu acho daria para a gente pensar ele, vamos dizer assim, ou pelo menos ensaiar possibilidades de que em cima de uma questão que atravessa a teoria política toda, né, que é uma pergunta, na verdade, para a população civil, né? A pergunta é: devemos assassinar o tirano, como fizeram os filhos do pai da horda? Né? Essa é uma pergunta
constante, que não quer calar, que na teoria política se desdobra para dar conta disso e nunca deu, não há uma resposta definitiva para isso. Curioso é que aquele acontecimento, ele quase que ele entra como já tentaram assassinar e agora é a vez do tirano. Quer dizer, entra como... Porque todos nós sabíamos, talvez ainda entrando na pergunta do Jacó, todos nós sabíamos, né, nunca foi segredo para ninguém, qual era o projeto político da pessoa que ganhou as eleições. Isso era falado desde os 28 anos que ele foi deputado federal. Então, o que ele faria, não é, estava anunciado. A encenação é interessante porque ela pode produzir um misto de culpa e ausência, portanto, de responsabilidade, porque, às vezes, a culpa ela está no lugar da responsabilidade. Ela substitui a responsabilidade. É uma discussão que se tem na Alemanha até hoje. Os alemães devem se sentir culpados pelo nazismo ou eles devem se sentir responsáveis? Não é? É nessa passagem que é fundamental a gente pensar. Porque, às vezes, a culpa elide a responsabilidade. Ela se torna uma experiência privada, uma experiência que não se coordena com os outros e publicamente. Então, é um elemento, né, de alguma complexidade que a gente levaria muito tempo para pensar, mas só para lançar para vocês essa preocupação. E a outra coisa é isso, né, que, ao mesmo tempo, a gente está... Né, Jair Messias, está certo? Então, estamos exatamente nesse ponto no qual determinada interpretação sobre as nossas crenças, e aí lembrando um pouco do Freud, que nesse ponto, especificamente nesse ponto, e muitos outros não, mas nesse ponto, ele se coordena com o pensamento da Hannah Arendt, não é? Que o Freud, quando fala em psicologia das massas, ele vai dizer justamente isso. O que é, né, o que são as massas e o que é, vamos dizer, a interpretação da massa. A interpretação da massa, o efeito dessa interpretação, é o que ele chama de poeta épico. Não é? É alguém que impunha a própria palavra no seio da massa. Mas a partir da experiência da massa, é isso que é interessante. No seio da massa, ele enuncia a palavra no seu próprio nome e paga o preço por isso, as consequências por isso. Não é? Então, o poeta épico, que é o homem da palavra, o homem da linguagem, o homem que enuncia as suas palavras em nome próprio e as assume, não é? É isso, talvez, que a gente está precisando, nesse momento, restituir. Não é? Não apenas nós nos aboletarmos em grandes movimentos de massa contra ou a favor de nada, mas restituirmos a propriedade da nossa palavra e do nosso enunciado. E isso nós podemos fazer e estamos fazendo quando nós estamos reunidos aqui, conversando sobre isso. Há muitas possibilidades de encaminhar isso, essa capilaridade fundamental para que haja, em algum momento, sinergia. Né? Eu quero agradecer novamente a Luciana, o Bernardo, a sociedade, a Livraria da Vila, por esse acolhimento e por esse momento tão rico entre nós precisamos repetir isso sempre. Obrigado. Eu só queria falar uma coisinha assim, né? A pessoa que perguntou sobre a facada no Bolsonaro, eu acho que aquilo elevou ele à condição de Cristo. O nosso cristianismo, a coisa mais sagrada que a gente tem, e um tipo de atentado desses, as pessoas começam a ver o Messias, o Cristo, nesse tipo de sofrimento. Eu ouvia muito, coitado, que sofrimento. O sofrimento dos outros é uma coisa que internece as pessoas. E isso acho que ajudou nesse tipo de eleição. Ao mesmo tempo, para a pessoa que perguntou sobre a família, né, sobre as famílias e o Édipo, o Lacan já tinha dito, né, do declínio do nome do pai na década de 30, 40. Então, é muito curioso, a gente percebe o declínio, né, do nome do pai, o declínio da autoridade, e a necessidade de colocar, mesmo que seja uma falsa autoridade, num local que ficou esvaziado, que está aberto. Acho que é verdade isso que o Paulo fala, a lei não serve, a política cansa, né? A política nos cansa, a política nos leva à destruição da democracia, né?
o Estado não serve, quer dizer, a gente não tem muito por onde se agarrar, não tem nem mais uma utopia, porque todas as utopias são distópicas por natureza. Então, acho que esse vazio, ele é um vazio que vai levando a soluções autoritárias e muito perigosas. Mas eu acho que a gente vai ter condição de sair desse vazio também. Não acredito que a gente vá até a destruição final. E lembrar umas palavras do Winnicott, por último. O Winnicott dizia que existem vários tipos de personalidade. É um artigo que ele escreveu sobre a democracia e que ele falou esse artigo em Londres. Que tem aqueles que são antissociais, como são os psicopatas. Que tem aqueles que são pró-sociedade, mas são anti-homem, são anti-si mesmo, são anti-indivíduo, que poderíamos pensar que são as pessoas que se doam completamente para os outros, mas não conseguem aguentar ter a sobrevivência. E tem aqueles que são anti-outros e anti-si mesmos. Está cheio, né, gente? E tem um tipo que ele dizia que era muito raro, que é o sujeito que consegue ser pró-sociedade e pró-indivíduo ao mesmo tempo. Ele dizia que só uns 10% da população é capaz de ser pró-sociedade e pró-homem, pró-si mesmo ao mesmo tempo. E que esses eram os melhores políticos. Mas eles são raros. Então, gente, até o ano que vem aqui na Livraria da Vila, tá bom?